Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de Bootstrap. Na aula de hoje, continuando o assunto sobre as classes utilitários, vamos aprender sobre margem e paging. Bora para a prática. Então, pessoal, nós já trabalhamos, obviamente, ao longo do nosso curso com margem e page, mas não tivemos uma aula específica sobre esse assunto. Então, na aula de hoje, nós vamos falar especificamente sobre esses espaçamentos. Na verdade, a diferença de margem para page é que um é espaçamento externo e o outro é o espaçamento interno do container, né? do limite do objeto, da área do objeto, beleza? Bom, vamos lá, eu já tenho preparado aqui um container fluid, então ele ocupa a área da janela inteira. Já apliquei borda nele aqui para a gente ficar mais fácil de visualizar, certo? E coloquei um fundo cinza nele. Beleza, nesse container eu tenho outras 3 divs, nenhuma alteração, então isso significa que elas ainda estão com display block, toda a parte natural das divs ainda está aqui. O que resulta nessa página aqui. Show de bola? Então tá aqui o nosso container fluid e os 3 elementos, as 3 divs ali dentro dele. Bom, vamos lá. Vamos ver como que a gente trabalha com as opções de margem e paging. Lembrando que margem é o espaçamento externo do componente. Então, se eu quiser controlar esse espaçamento de fora, eu vou trabalhar com as classes margem. Então, eu tenho ali o M e as suas variações, beleza? Se eu colocar M0, significa que eu estou tirando a margem do componente. Nesse caso aqui não vai ter alteração, atualizei, porque o nosso componente já não tem margem. Alguns componentes têm uma margem padrão, tá? E nesse caso, quando eu quiser retirar essa margem padrão, nós vamos usar a margem 0. Então aqui nós vamos começar a partir de 1, tá? Até margem 5. Que seria a maior margem aqui, ó. Então, margem 5, isso significa que eu estou aplicando margem em todas as direções, tá vendo aqui, ó? E o meu componente ficou espaçado aqui, ó, tá vendo? Tá? Ah, por que a gente não está vendo aqui? Por quê? Porque eu estou usando um container fluid que fez com que o meu container, a minha div, tivesse o tamanho da janela. E como não tem mais nenhum conteúdo para cá, eu não estou vendo a margem aqui. Se eu mudar aqui para um container normal, salva ali, ó, atualiza aqui, aí eu vou visualizar a margem também do outro lado, tá bom? Então a gente tem que ter esse cuidado aqui, ó. Quando eu apliquei essa margem, vamos pegar esse mesmo container. Aliás, vou colocar mais uma divzinha aqui, ó. Div, só escrito, sei lá, alguns tracinhos aqui, ó. Beleza? Só para a gente visualizar que esse componente também vai ter esse mesmo espaçamento aqui, ó. O espaçamento que eu adicionei aqui desses lados, eu também tenho na parte de baixo. Porque o margem, ele tem esse comportamento. Ele é o padrão. Ele aplica o valor da margem que eu especifiquei aqui em todas as direções do componente. Show de bola, pessoal? Show de bola. O que eu quero colocar aqui é o seguinte. Eu vou colocar mais um aqui em cima. Vou escrever aqui, ó, topo. Essas divs aqui estão aqui somente para referência, tá? Somente para a gente visualizar o que está acontecendo com mais clareza. E nesse caso aqui, ó, vai ficar topo, base e os espaçamentos aqui específicos. Show de bola? Beleza. O que eu quero fazer? Eu quero, se eu quiser controlar somente a margem em determinado local, por exemplo, eu quero só a margem superior, a margem inferior, esquerda, direita, nós vamos controlar da seguinte maneira. Eu vou colocar, por exemplo, MT, que significa que eu estou aplicando margem no topo. Então, nesse caso aqui, ó, somente margem na parte do topo, aqui, ó, com os 5, que é uma unidade, unidade medida em RAIN, tá? Se não me engano é 3 RAIN, alguma coisa assim. Então ele aplicou a margem 5 somente do lado de cá. Ah, Bruno, mas eu ainda estou vendo margem do lado de cá e do lado de cá. Tá, mas essas margens aqui não vêm da classe margem. É porque nós configuramos o nosso container, nossa div com container. Se eu colocar aqui, ó, container fluid, para ele ocupar toda a janela,
aqueles espaçamentos lá vão sumir, beleza? E aqui a gente visualiza somente a margem no topo. Show de bola? Show de bola. Se eu quiser margem também na parte de baixo, eu vou configurar o margem bottom, e aí o valor de 0 a 5, ok? Lembrando que nesse caso 5 é o máximo, então eu estou aplicando aqui, ó, margem bottom do lado de baixo, e nesse caso eu vou aplicar margem tanto em cima quanto embaixo. Ah, por que tem em cima também? Porque eu não tirei o margem topo aqui, ó. Beleza? Se eu deixar só o margem bottom nesse caso, eu vou visualizar a margem somente do lado de baixo. E se eu quiser aplicar margens na esquerda e na direita, ou na direita? Nessa versão do Bootstrap, a esquerda é o Start e a direita é o End. Nós tínhamos antes margem Left para a esquerda e margem Right para a direita, nas versões anteriores do Bootstrap, mas aqui mudou, tá? Margem Start, S aqui, ó, para a esquerda, tá vendo, ó? E o margem End para a direita, aqui, ó, mas tem que mudar o container, né? Tem que colocar aqui, ao invés de fluid, eu vou colocar o container normal. Ele vai centralizar, tá? E a gente, a princípio, a gente não está vendo. Na verdade, a gente está até vendo aqui, ó, tá vendo? Dá até para notar. Esse espaço aqui está maior do que esse espaço aqui, tá vendo? Porque aqui é a margem 5, margem direita, margem End 5 que nós aplicamos, beleza? Lembrando que nós temos também aquela opção de centralizar. E nesse caso aqui já é o padrão centralizar, tá? Então, se eu tirar essas margens aqui, ó, automaticamente o nosso container vai ficar centralizado, porque é o padrão da classe container. Mas, se ele não centralizasse, nós poderíamos utilizar a classe, lembrando aqui, ó, mx, margem x, alto. Beleza? Isso aqui iria centralizar o nosso componente. Margem x e um valor aqui, ó, 2, significa que nós estamos aplicando margem x dos nossos componentes em 2. Beleza? Aqui, ó, margem. Aqui está um espaçamento maior, porque nós estamos usando o container. Beleza? E o margem. Enfim, essas são as opções para controle de margem, que é o espaçamento externo do nosso componente. Show de bola? Show de bola. Vamos voltar aqui para um container fluid, usar aqui um margem y de 5, atualiza. Isso significa que eu estou aplicando margem somente em cima e embaixo, beleza? Agora vamos à questão do padding. O que seria o padding? O padding, ele é o espaçamento interno do componente. Então eu vou adicionar bordas, vou pegar essas classes de bordas aqui, ó, e vou adicionar nesses camaradas aqui também, tá? E nós vamos ter esse resultado aqui, ó, tá? Os três ali com bordas, para a gente visualizar a questão do padding. Então, se eu vier em um elemento desse aqui e aplicar uma margem, por exemplo, margem 3, o que vai acontecer? Ele vai aplicar o espaçamento externo nessa div aqui, ok? Então, olha só, atualizando, tá vendo? Essa div aqui, ó, ficou com a margem 3. Pode confundir com padding, mas dá para a gente entender nesse caso que esse espaçamento aqui não é o padding dessa div. Por quê? Porque as outras aqui, ó, estão juntinhas. Ele não aplicou padding aqui também, e nem aplicou padding aqui, e nem aqui. Então eu consigo, de certa forma, entender que isso aqui é uma margem dessa div e não um padding dessa div. Bom, ok, vamos lá. Vamos aplicar um padding aqui também. O que seria o padding? A classe padding é o p, espaço e o valor que a gente quer. Lembrando que também tem o 0 quando eu quiser retirar algum padding padrão de algum elemento. Então eu vou aplicar aqui, ó, um padding 3
e nesse caso eu estou aplicando um paging em todas as direções, tá vendo aqui, ó? Um paging, agora eu estou aplicando nesse container e todas as direções dele recebeu esse espaçamento interno, beleza? Se eu quiser um paging, e aí vale as mesmas questões para margem, por exemplo, paging top, aqui ó, somente espaçamento interno na parte superior, isso aqui já é padrão, tá? É padrão, esse aqui não vem do paging, tá bem? Se eu quiser espaçamento na parte inferior, paging bottom, aqui ó, espaçamento na parte inferior, e a esquerda e direita a mesma coisa com paging start e paging end, beleza? Aqui ó, paging start 5, atualiza, ele aplicou aqui o paging 5, show de bola? Tranquilão, hein? Gente, muito fácil essa questão dos espaçamentos. Se eu aplicar aqui ó, paging 3 em todas as direções, paging 3 e aqui também paging 3. Eu estou aplicando espaçamento interno dentro dessas divs, tá vendo aqui, ó, elas receberam espaçamento interno, mas eu quero espaçar uma da outra, beleza? Quer aplicar somente espaçamento na vertical? Então, margem Y. Olha só, margem Y, 2, espaçamento 1, espaçamento bem pequenininho aqui, ó, margem Y. Nessa aqui, olha só que interessante, nós nem precisaríamos aplicar nela. Por quê? Porque a anterior e a posterior já estão sendo aplicadas a margem em todas as direções. Então, se eu aplicar nessa aqui também, ele vai dobrar o espaço entre elas. Por quê? Porque vai passar a ter um do margem bottom dessa com um do margem top dessa. Olha aqui, ó. Salvei. Deixa eu ver. Não, eu coloquei Y. Salva. Atualiza. A gente nem conseguiu ver. Acho que ele já deve ter compensado, então, essa questão, tá vendo? Surpresas aí, tá vendo? No Bootstrap, ó. Se a gente colocar um valor maior, será que ele vai compensar também? Olha que bacana isso, gente. Vivendo e aprendendo, tá vendo? Atualiza, olha que bacana, ele compensou também. Ele não juntou as duas margens, o que aconteceria no caso de CSS normal, né? O Bootstrap já foi um pouco mais inteligente aqui pra gente, beleza? A gente vê que ele juntou essa questão, né? Quando a gente tira o margem aqui, ó, ele continua exatamente a mesma coisa, tá vendo? Então ele já foi mais inteligente ali e trabalhou dessa forma pra gente. Mas tá aí. Na aula de hoje aprendemos a trabalhar com espaçamentos interno e externo. Externo, margem, interno, page. Não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Ativa o sininho, clica no joinha, segue nosso canal nas nossas redes sociais. Se você quiser contribuir com o nosso canal com qualquer valor, tá aí a chave do nosso Pix, está na descrição de todos os nossos vídeos. Vou ficando por aqui, um forte abraço, até a próxima aula e tchau, tchau!